Amém, meus irmãos? Nós vamos agora abrir o nosso Kids lá. As crianças que vão para o Kids, os pais podem direcionar elas para lá, se assim desejarem. Enquanto as crianças vão sendo dirigidas para lá, os irmãos eles podem abrir a Bíblia comigo aí, no Evangelho de Marcos. Marcos, nós vamos ler hoje no capítulo 1, dos versos 21 a 34. Marcos, no capítulo 1, dos versos 21 a 34. Nós estamos aqui pregando dentro do Evangelho de Marcos. Esse é o terceiro sermão, nós ainda estamos aqui no capítulo 1. Nós estamos falando sobre o rei que serve, sobre Jesus. Marcos, capítulo 1, dos versos 21 a 34. Acompanhe comigo a palavra do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as regiões, por toda a região da Galileia. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes e todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Se você puder, curva a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças pela tua igreja, Senhor, que está reunida aqui nessa manhã, para ouvir, Senhor, a tua palavra, que vai ser aqui nesse momento pregada, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ministra a tua palavra ao nosso coração, Senhor. Que o teu Espírito leve ela onde nós não podemos levar, Senhor. Nós levamos ela apenas aos ouvidos, mas o teu Espírito, ele é poderoso para fazer com que a tua palavra chegue ao coração do teu povo nessa manhã, Senhor. Senhor, edifica-nos, exorta-nos, consola-nos pela tua palavra, conduza-nos aqui e que o nome de Jesus ele possa ser glorificado nessa manhã. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar aí, irmão. Como falei, né, nós estamos em uma série de sermões no Evangelho de Marcos. Domingo passado nós falamos a respeito do início do ministério terreno de Jesus entre os homens. Nós vimos ali, né, aprendemos com Marcos a respeito do rei que serve, de como ele inicia o seu ministério, sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser ali provado, proclamando o Evangelho, e depois chamando, né, Simão, Tiago, João, André, para que seguissem ele. Hoje nós vamos dar sequência aqui àquilo que nós temos falado. Jesus agora aqui, ele entra em Cafarnaum, como nós vimos, né? Ele estava no Mar da Galileia, ele chama seus primeiros discípulos, e ele vai a Cafarnaum, e Jesus ele está sempre em movimento, né? No Evangelho de Marcos. Então ele estava na Galileia, ele vai para Cafarnaum, depois ele vai para a casa da sogra de Pedro, e ele está sempre em ação, sempre se movimentando, sempre fazendo algo. Jesus ele entra em Cafarnaum, onde ele começa a manifestar de forma visível o seu ministério. Em Cafarnaum, Jesus ele começa a, de fato,
a agir, a fazer coisas extraordinárias ali, poderosas ali. Cafarnaum vai ser uma espécie de quartel-general de Jesus. Então ele vai trabalhar a partir de Cafarnaum, ele vai agir a partir da cidade de Cafarnaum. Nós vimos que o rei que foi provado, que proclamou, que chamou, agora ele vai começar a exercer a sua autoridade. E esse é o nosso sermão dessa manhã. O rei que serve, ele exerce a autoridade. O Evangelho de Marcos fala muito sobre a autoridade de Jesus. Ele fala por pelo menos 7 vezes, enfatizando a autoridade que Jesus possuía, como Jesus fazia as coisas com autoridade, diferenciando Jesus dos mestres da sua época. Marcos dá essa ênfase. Ele enfatiza por pelo menos 7 vezes no seu evangelho a autoridade de Jesus. E aqui, o rei que serve, ele vai começar a agir e a exercer a sua autoridade. Ele vai mostrar de fato quem ele é, por meio da sua autoridade. E o que nós vamos ver aqui nessa manhã? Jesus exercendo autoridade sobre 3 áreas específicas. Ele sai da Galileia, entra em Cafarnaum e ele começa a exercer a sua autoridade. E a autoridade de Jesus, ela é exercida e manifesta claramente em 3 áreas no texto que nós lemos aqui nessa manhã. Nós vamos ver uma a uma dessas áreas. A primeira área que Jesus ele exerce a sua autoridade como rei que serve é em seu ensino. O texto chama a atenção para o modo como Jesus ensinava. Se você ler rapidamente, há pelo menos 2 citações sobre ensino e 2 citações sobre doutrina em poucos versículos. Então a maneira que Jesus ensina chama a atenção daqueles que estão ouvindo o seu ensino. A primeira área que Jesus exerce a sua autoridade é em seu ensino. Os versos 21 e 22 dizem assim: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Jesus entra em Cafarnaum, a cidade mais populosa da região da Galileia, uma cidade pesqueira, uma cidade que era, em grande medida, uma cidade próspera. Jesus entra em Cafarnaum, e os detalhes são bem importantes. Ele entra em Cafarnaum num sábado. Ele entra em Cafarnaum num sábado e vai na sinagoga. Ele entra em Cafarnaum num sábado, vai na sinagoga para ensinar. Marcos ele dá alguns detalhes importantes. Jesus ele vai à sinagoga em um sábado. O sábado era o dia mais importante da religião judaica. Era o dia que eles guardavam. Era o dia que eles consideravam. Jesus vai à sinagoga para ensinar na sinagoga. Ele inicia a exercer, ele começa a exercer a sua autoridade em um lugar oportuno. O seu ministério de ensino, ele começa dentro de uma sinagoga, onde o povo se reunia para ouvir a palavra de Deus no sábado. Jesus entra na cidade, vai à sinagoga, ele vai até onde o povo está, para ensinar a palavra de Deus. As sinagogas, também é importante entender, as sinagogas eram como se fossem pequenas igrejas. Então, Israel vai cativo para a Babilônia, o templo é destruído, e na Babilônia eles estabelecem sinagogas, que eram espécie de pequenas igrejas, onde tinham ali, onde se encontravam 10 famílias judias, então se estabelecia uma sinagoga para que se cultuasse a Deus naquelas sinagogas. Não era comum o povo mais adorar no templo, era comum o povo cultuar nas sinagogas que estavam espalhadas. Jesus ele vai até essa sinagoga para ensinar. O que acontecia em uma sinagoga? Acontecia oração, acontecia a leitura da palavra de Deus e a explicação ou a exposição das escrituras. Como acontecia o ensino em uma sinagoga, por exemplo? Não tinham pessoas específicas, não existia um pastor que ensinava na sinagoga, contextualizando aqui. A sinagoga ela era cuidada por leigos e os mestres que vinham até a sinagoga, eles eram convidados para ensinar no dia do ensino. Jesus era o mestre. Ele vai à sinagoga e como um mestre, ele é convidado a ensinar naquele sábado. Jesus vai de maneira intencional até aquela sinagoga. Frequentemente, o ensino nas sinagogas era conduzido pelos escribas, que eram os especialistas da lei nos dias de Jesus. Eles eram responsáveis por interpretar a lei e aplicar a lei ao povo. Só que com o tempo, o ensino dos escribas, ele deixou de ser um ensino
exclusivo das Escrituras, e ele passou a ser um ensino que era frequentemente a interpretação de outros mestres. Então o escriba, que era um homem versado na lei, versado nas Escrituras, ele não ensinava diretamente a partir das Escrituras, citando as Escrituras. O ensino dos escribas aqui se tornou um ensino que era citado por fonte de outros escribas. Os escribas citavam não as Escrituras diretamente, mas outros mestres da lei. Eles não ensinavam de forma direta a partir do texto, mas a partir do que outros mestres haviam dito sobre o texto. Os ensinos dos escribas, eles eram baseados em citações e referências. Eles ensinavam com base em autoridades anteriores e não nas Escrituras. Eles ensinavam conforme a tradição que eles próprios criaram. Jesus, ele começa a ensinar na sinagoga. E o que acontece? O ensino de Jesus, ele rompe com o ensino dos escribas. O ensino de Jesus se diferencia. Ele rompe a tradição dos escribas, o que causou um choque no povo. Então Jesus entra na sinagoga num sábado. Jesus, ele começa a ensinar na sinagoga num sábado. E logo, a maneira que Jesus ensinava chama a atenção das pessoas. Elas olham e dizem, olha, ele é um mestre diferente. Ele não ensina que nem os escribas. Que ensino é esse? Que autoridade é essa? Como ele fala sobre essas coisas? O povo estava acostumado com um tipo de ensino mediado por tradição. Só que agora, eles estão diante de alguém que fala de forma direta, sem depender do sistema, sem depender da tradição, que fala pela autoridade da própria palavra de Deus. Quando nós falamos de tradição, é importante deixar claro aqui que tradição não é um problema. Toda igreja que não está conectada a uma tradição é uma igreja confusa. O problema aqui não é que os escribas eles tinham uma tradição. E a tradição ela não era um problema em si. O problema é que os escribas eles colocavam a tradição acima das Escrituras. Eles colocavam a tradição acima da lei de Deus. Eles colocavam a tradição em um lugar que ela não deveria ocupar. Entre a tradição e a palavra de Deus, os escribas priorizavam a tradição. E aqui se encontrava o grande problema. O problema não estava na tradição, mas em substituir a autoridade da palavra de Deus por um sistema que evita o confronto direto com ela. Eles colocam a tradição acima das Escrituras. E isso é importante, irmãos. É importante nós observarmos algo aqui. Ambientes religiosos, eles podem continuar funcionando com base em estruturas, em hábitos, em discursos já consolidados, onde a palavra é conhecida, onde a palavra ela é pregada, ela é até defendida, mas ela não é tratada como autoridade acima de todas as coisas. Então, ambientes religiosos, eles podem ensinar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra, mas não ter a palavra como autoridade máxima, acima de todas as coisas. Os escribas ensinavam, os escribas conheciam a lei, mas eles colocavam a sua tradição acima da lei, acima da palavra de Deus. É possível lidar constantemente com interpretações, com opiniões e referências sobre a verdade, sem de fato se submeter diretamente àquilo que o próprio Cristo diz. É possível, irmãos, estar presente no ambiente de ensino, como você se encontra nessa manhã. É possível você ouvir a exposição das Escrituras e ainda assim manter uma relação indireta com a autoridade da palavra. É possível que você ouça a palavra, conheça a palavra, saiba sobre a palavra, mas que você não coloque a palavra como autoridade máxima na sua vida, como a sua única regra de fé e prática. O que Marcos ele está nos mostrando é que a autoridade de Jesus, ela rompe esse tipo de estrutura. Jesus não apenas ensina, ele expõe o ouvinte à autoridade da própria palavra de Deus. Essa é a primeira verdade que Marcos nos mostra aqui. A autoridade de Jesus não depende da tradição. Uma segunda verdade sobre o ensino de Jesus que Marcos nos mostra é que a autoridade de Jesus ela estava fundamentada na sua fidelidade à palavra de Deus. No verso 22 diz assim:
e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas, eles acabaram torcendo as escrituras, ensinando doutrinas de homens, em lugar de exporem a verdade. Eles substituíram a verdade da palavra de Deus. Embora fossem especialistas da lei, eles reduziram os princípios da lei em regras intermináveis. Os escribas tornaram a religião judaica um fardo pesado para o povo. Eles criaram regras, criaram pecados, criaram mandamentos que a própria lei de Deus não havia delimitado. E esse é um cuidado que nós sempre temos que ter, irmãos. Veja bem, nós precisamos chamar de pecado o que a Bíblia chama de pecado. E nós não podemos chamar de pecado o que a Bíblia não chama de pecado. Os escribas, por sua tradição, eles criam pecados que não existem e atam fardos pesados sobre o povo que aprendia com eles. Eles colocam as suas tradições e as suas interpretações, criando regras intermináveis, tornando a religião judaica um pesado legalismo. Essa distorção, ela não aconteceu de forma imediata. Foi ao longo do tempo. Eles eram zelosos. Eles queriam proteger a lei. Eles criaram interpretações adicionais que passaram a ter o mesmo peso do texto bíblico. O resultado disso tudo foi um sistema onde a palavra de Deus já não era apresentada em sua simplicidade e autoridade. Eles reduziram a palavra de Deus. O que o texto afirma? Que quando as pessoas ouviam Jesus ensinando, elas ficavam maravilhadas com o seu ensino. Verso 22 diz: e maravilhavam-se com a sua doutrina. Elas ficam maravilhadas ao ouvir Jesus ensinar. Chama a atenção daquelas pessoas o modo como Jesus ensinava. Essa reação do povo, irmãos, indica que o ensino de Jesus, ele não se encaixava no padrão comum. Era um ensino que se diferenciava dos fariseus, se diferenciava dos escribas. Diferentemente dos escribas, Jesus apresenta o texto com clareza e autoridade. O ensino de Jesus não está preso a construções humanas. O ensino de Jesus é completamente alinhado à verdade de Deus. Jesus não é apenas alguém que transmite informações, ele revela a condição espiritual das pessoas. Sempre que Jesus ensinava, ele revelava como estava o coração daqueles que estavam lhe ouvindo. E nós vamos ver na sequência do texto. Ele está ensinando, e um homem que está dentro da sinagoga, ele vai ser possesso por um espírito imundo. O ensino de Jesus não transmite apenas informações, ele revela a condição espiritual das pessoas. Jesus, ele não apenas explica o que está escrito, ele coloca os seus ouvintes diante da necessidade de uma resposta. Aonde está ligada a autoridade de Jesus? A sua fidelidade à palavra. Jesus não fala com base na tradição. Jesus não cria novos mandamentos. Ele fala a partir da palavra de Deus, a partir da lei de Deus que já existia. A autoridade de Cristo está diretamente ligada à sua fidelidade à palavra. Ele não adapta a mensagem para torná-la mais aceitável. Então você vai ver que ora Jesus tem sermões mansos, e ora Jesus ele tem sermões pesados. Mas uma coisa você não vai ver em Jesus: ele nunca adapta a mensagem. Ele nunca tenta agradar os seus ouvintes. Há sermões que Jesus prega e as pessoas começam a ir embora, e Jesus ele não se importa e pensa: eu vou mudar o meu sermão para que as pessoas permaneçam. Ele ainda diz para os seus discípulos: vocês querem ir com eles? Podem seguir junto. Jesus ele não adapta a sua mensagem para torná-la mais aceitável. Ele não ajusta a sua mensagem para manter estruturas religiosas existentes. Jesus ele expõe a verdade como ela é. O ensino dos escribas mantinha o funcionamento da estrutura religiosa. Só que o ensino de Jesus, ele expõe diretamente as limitações da estrutura religiosa do seu tempo. A maneira que Jesus ensina expõe os mestres da sua época. Essa realidade, meus irmãos, ela não está limitada ao contexto dos escribas. Ambientes religiosos e pessoas que professam a fé em Cristo, elas podem continuar afirmando o compromisso com a palavra de Deus e ainda assim lidar com ela de forma distorcida. É possível
que crentes, pessoas que professam a fé em Cristo, elas têm a mesma atitude dos escribas. Elas afirmam crer na palavra de Deus, mas elas distorcem a palavra de Deus. Elas acrescentam exigências que a palavra de Deus não acrescenta. Elas não fazem da palavra de Deus a sua autoridade máxima. Elas creem na palavra de Deus, ela tem um lugar nas suas vidas, mas não tem um lugar de prioridade. Assim os escribas viviam, assim eles tratavam a lei de Deus. Lidar com a palavra de forma distorcida, sem acréscimos a exigências, suavizando aquilo que ela afirma, isso é, de fato, irmãos, o modo como um verdadeiro crente vive. Deixa eu falar para você, um verdadeiro crente, ele olha para as Escrituras e diz amém. Ele não discute com ela. Ele não debate com ela. Ele se submete a ela. Os escribas olhavam para a lei e colocavam a sua tradição. Mas os verdadeiros crentes, eles precisam olhar para a lei de Deus, para a sua palavra, para as Escrituras e dizer amém. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina não é para ser questionado, não é para ser debatido, é para ser pregado e obedecido. É para isso que a palavra de Deus nos foi dada. Para que nós, em primeiro lugar, venhamos a obedecer a ela. E em segundo lugar, venhamos a pregar essa palavra. Ela precisa ocupar um lugar de autoridade máxima nas nossas vidas. É possível, irmãos, transformar a vida cristã em um conjunto de regras externas. É possível que a vida cristã seja transformado em um livro de regras. Se você quer ser crente, você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso. Agora, se você quer ser crente, você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. A vida cristã não é um livro de regras de pode ou não pode. Na grande maioria das vezes, aquilo que nós dissemos que não pode nem está escrito. E nós estamos brigando contra as Escrituras. Nós podemos transformar a vida cristã em um livro de regras, baseada em exigências e em aparência. É possível transformar a vida cristã em um conjunto de regras externas, mantendo uma aparência de fidelidade, mas sem submissão real ao que Deus revelou. Também é possível, irmãos, ouvir constantemente a palavra, compreendê-la intelectualmente e ainda assim resistir àquilo que ela exige. É possível que você ouça a palavra todos os domingos, que você leia a palavra na sua casa todos os dias, que você compreenda aquilo que a palavra diz, de maneira intelectual, mas que mesmo ouvindo, mesmo entendendo, talvez você ainda pode resistir àquilo que está escrito. É possível viver desse modo. Marcos nos mostra que a autoridade do ensino de Jesus está na sua fidelidade absoluta à verdade de Deus. E essa fidelidade não apenas informa, essa fidelidade ela confronta, ela expõe e exige uma resposta daqueles que a ouvem. Os fariseus baseavam o seu ensino em tradição e não na palavra. Mas e você, irmão? No que você tem baseado a sua vida? No que está fundamentada a sua vida? No que a palavra de Deus diz? Ou no que você ouviu e se acostumou a fazer? Na tradição. No que a sua vida está fundamentada hoje? Naquilo que a palavra de Deus ensina? Naquilo que a palavra de Deus nos mostra? Naquilo que ela exige? Ou nas suas tradições pessoais? Porque você pode não ser um escriba, mas você pode ter criado uma maneira de viver que não está fundamentada nas Escrituras, que está fundamentada naquilo que você acostumou a fazer, naquilo que você pensa que é certo fazer, naquilo que você acha que é bom para você fazer. No que está fundamentada a sua vida hoje? No que a palavra de Deus diz ou no que você sempre ouviu e se acostumou a fazer? Existe algo na sua vida hoje que você mantém apenas por tradição? Existe algo que você mantém apenas por tradição na sua vida, mesmo sabendo que essa tradição não está alinhada com a palavra de Deus? Existe algo hoje que você está, assim como os escribas estavam, sabendo que a lei, que a palavra não fala sobre isso, não pede isso, não exige isso, mas que ainda assim, por tradição, você abraçou essa prática? Existe algo que você mantém na sua vida apenas por tradição, mesmo sabendo que não está alinhado com a palavra de Deus? Você tem, irmão, obedecido aquilo que a palavra claramente ensina? Quando você olha para a Escritura, você tem obedecido isso?
aquilo que está claro para você, aquilo que você sabe que deve ser feito. Você tem obedecido a palavra de Deus naquilo que ela está claramente revelada a você? Ou você concorda com a palavra, mas não muda de prática? Não, eu concordo que isso aqui é a verdade de Deus. Eu concordo que essa aqui é a vontade de Deus, mas eu não vou fazer a vontade de Deus mesmo concordando. Eu vou fazer a minha vontade. Você vive desse modo? Quando a palavra de Deus ela confronta você, o que você faz? Você se submete a ela ou você tenta adaptar o que Deus disse à sua realidade? De que modo você trata a palavra de Deus? Como uma autoridade máxima na sua vida? Ou como algo mais que você tem? Jesus ele exerce a sua autoridade, em primeiro lugar, em seu ensino. Em segundo lugar, o rei que serve, ele exerce a sua autoridade sobre as forças do mal. Após ensinar na sinagoga, Jesus se depara com um homem possesso por um espírito imundo. Ele está pregando e daqui a pouco aparece um homem lá que está possuído por um espírito imundo. A autoridade percebida no ensino agora é evidenciada na prática contra as forças do mal. A autoridade de Jesus que estava no seu ensino, agora ela vai ser demonstrada de forma prática, no momento em que aquele homem possesso se manifesta dentro da sinagoga. Mas Marcos nos mostra aqui 3 aspectos da autoridade de Jesus sobre as forças do mal. O primeiro aspecto da autoridade de Jesus sobre as forças do mal, ele expõe o mal no ambiente religioso. Nos versos 23 e 24 diz assim: E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Observe, há um homem possesso na sinagoga. Aquele homem frequentava a sinagoga. Só que enquanto os escribas ensinavam, aquele homem continuava ouvindo o ensino, possesso por um demônio. Havia um espírito imundo sobre a vida dele, e ele estava dentro de uma sinagoga. Ele ia todos os sábados no culto. Ele orava, ele ouvia a palavra, ele congregava ali com o seu povo, e ele estava possesso. Um homem possesso está na sinagoga, isso que é importante. Está dentro do ambiente de culto. Ele está inserido no ambiente regular de ensino e prática religiosa. Esse homem participa da vida comum daquele espaço. A sua presença ali não havia sido questionada até aquele momento. Ele fazia parte daquele ambiente. Ele frequentava aquele ambiente. Quando que o espírito imundo daquele homem se manifesta? Quando Jesus começa a ensinar. Veja bem, Jesus não grita, Jesus não faz culto de libertação, Jesus está pregando. Ele está ensinando. E enquanto ele está ensinando, um homem possesso se manifesta dentro da sinagoga. Jesus está ali ensinando. A manifestação daquele homem acontece na medida em que Jesus ensina. O espírito maligno, ele reage imediatamente à presença e à palavra de Cristo. Note algumas coisas sobre esse espírito imundo. Ele sabe que quem está ali não é qualquer um. Ele sabe que quem está ali é Jesus. No verso 24, o espírito imundo que estava naquele homem, ele diz assim: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Veja bem, o espírito imundo, ele era um teólogo. Ele faz afirmações teológicas aqui. O que ele está afirmando aqui não são palavras jogadas ao vento. Esse espírito imundo, ele faz algumas confissões a respeito de quem era Jesus e de qual era a sua missão. Aquele espírito confessa a humanidade de Jesus. Ele diz, no verso 24, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Ele confessa que Jesus era um homem, um nazareno. Ele faz uma segunda confissão. Ele confessa que Jesus é o juiz que vai condená-los. Ainda no verso 24 ele diz, você veio para nos destruir? Ou seja, ele sabia que Jesus era o juiz e que Jesus viria e veio para condená-lo. Ele faz uma terceira confissão. Ele confessa a divindade de Cristo. Ele diz no fim do verso 24, sei muito bem quem você é, o Santo de Deus.
Veja bem, um espírito imundo, ele confessa a humanidade de Jesus, ele confessa que Jesus é o juiz que vai condená-lo, e ele confessa a divindade de Cristo. Não há erro na teologia do espírito imundo. Não há erro. A teologia dele está correta. A identificação dele é uma identificação correta. O espírito reconhece corretamente quem Jesus é. Só que veja algo. O reconhecimento daquele espírito imundo não produz qualquer mudança de posição. Mesmo sabendo que Jesus era um homem, mesmo que Jesus sabendo que Jesus era Deus, mesmo sabendo que Jesus é o juiz de toda a terra, ele continua sendo um demônio. E ele não se submete a quem Cristo é. Ele sabia exatamente quem Cristo era, mas não há submissão e nem rendição. Mesmo sabendo que era Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava diante dele, o espírito imundo permanece igual. Irmãos, esse tipo de reconhecimento sem submissão, ele não é restrito aos demônios. Ele não é restrito à esfera espiritual e invisível. Esse tipo de reconhecimento sem submissão, ele se repete sempre que há concordância com a verdade, sem obediência prática a ela. O espírito imundo, ele concordava com a verdade. Ele não se submetia a ela. E toda vez que alguém concorda com a verdade e não se submete à verdade, essa pessoa está tendo a mesma fé dos demônios que eu falei domingo passado aqui. Os demônios creem. Eles creem e estremecem. Mas o crer e tremer deles não os leva à submissão à palavra de Deus. Aquele demônio sabia quem era Jesus. Os demônios, eles sabem quem Cristo é. Eles creem que um dia Cristo julgará o mundo. Eles sabem que um dia serão lançados no inferno pelo próprio Cristo. Eles creem e tremem. Tiago 2,19 diz: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, Tiago está falando que os demônios possuem um tipo de fé. Uma fé que crê, que treme, mas que não se dobra. Uma fé que crê, que treme, mas que não se submete. Irmãos, há algumas pessoas que elas têm uma fé pior que a fé dos demônios. Os demônios creem e tremem. E há muitas pessoas nesse mundo que elas não creem e não tremem diante de quem Jesus é. Aquele demônio sabia quem Cristo era. Só que esse tipo de crença, que crê, mas não se submete, é um tipo de crença da qual os demônios, eles também possuem. Jesus, ele expõe o mal no ambiente religioso. Ele expõe um homem que estava há muito tempo ouvindo a palavra e ainda assim não havia se submetido a ela. Um segundo aspecto da autoridade de Jesus sobre as forças do mal é que ele confronta o mal com a autoridade própria. No verso 25, a palavra de Deus nos diz assim: mas Jesus o repreendeu dizendo: cale-se e saia desse homem. Quando aquele homem ele é tomado pelo espírito imundo, Jesus ele repreende e ordena na hora. Ele dá uma ordem para que aquele demônio se calasse e saísse daquele homem. Não há diálogo. Jesus não conversa com o espírito imundo. Não há diálogo. A fala do espírito imundo é interrompida imediatamente. Quando ele começa a falar, Jesus ele manda se calar. Jesus não deixa com que ele fique falando. A fala dele é imediatamente interrompida. Veja bem, mesmo declarando algo verdadeiro, Jesus não deixa de continuar falando. O que o demônio estava falando era verdadeiro. Jesus era o Nazareno, ele era o juiz que julgaria os próprios demônios e ele era o Santo de Deus. Mesmo falando a verdade, Jesus não deixa com que ele prolongue o seu discurso. A ordem cala-te impõe interrupção total. Não há espaço para o prolongamento da manifestação. Jesus não aceita qualquer tipo de declaração que venha de uma fonte em oposição a ele. A segunda ordem é igualmente direta. Jesus diz:
sai dele. Não há sequência de ações. Não há preparação. Não há invocação de outra autoridade. Jesus, ele não recorre a qualquer elemento externo. E o que Jesus está fazendo aqui contrasta diretamente com a prática de exorcismos que eram praticadas no seu tempo. Ele não recorre para nada externamente, para nada que está fora dele. Jesus, ele não pergunta o nome. Jesus, ele não faz uma oração relâmpago. Jesus, ele não fica fora de si em êxtase. Jesus, ele não murmura fórmulas. Jesus, ele não recorre a objetos como os exorcistas judeus. Ele não usa raízes medicinais. Ele não usa vapores anestésicos. Ele não faz nada. Ele apenas dá uma ordem. Cala-te e sai dele. De maneira simples e de maneira direta. A autoridade de Jesus não está no método que ele usa para expulsar o demônio. Está na sua própria pessoa. Está em quem ele é. Jesus fala e a ordem está completa. A interrupção imediata da fala do Espírito e a ordem direta de saída mostram que não há disputa nem necessidade de mediação. Jesus não está em uma batalha espiritual com o espírito imundo. Ele apenas manda com que ele cale-se e saia. Sem mediação, sem disputa, sem nenhum tipo de batalha. A autoridade de Jesus se exerce de forma absoluta sobre o mal. Irmãos, é possível lidar com o pecado, com lutas e dificuldades, buscando recursos externos. Nós podemos lutar contra as forças do mal, que seguidamente nos perseguem e nos cercam, não com base na autoridade e na suficiência de Cristo, mas com base em recursos externos. Marcos nos mostra que a resposta para a nossa luta contra o pecado e as forças do mal não está nos métodos que usamos. Nós vencemos o mal, o pecado e as forças que nos cercam pela autoridade de Cristo, pela confiança na pessoa de Cristo, pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade do sangue de Jesus. É Cristo, irmãos, em sua autoridade, que confronta o mal na vida daquele homem. A palavra de Jesus, ela é suficiente, porque a autoridade está nele. Jesus só precisou falar, cale-se e saia. E aquele espírito imundo teve que obedecer à palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus é suficiente. Você não precisa nada além da palavra de Cristo. Você não precisa de recursos externos. Você não precisa de objetos. Você precisa de Cristo e da sua palavra. A sua palavra é suficiente para nós. O terceiro aspecto em que Jesus revela a sua autoridade contra as forças do mal é que ele subjuga o mal de forma completa. Nos versos 26 e 27, a palavra de Deus diz assim: então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Jesus, ele subjuga o mal de forma completa. Quando ele fala com aquele espírito ele faz com que o homem convulsione e sai. De maneira imediata. A convulsão e um clamor em alta voz. E o espírito não permanece. Ele sai, irmãos. Sem negociação, sem adiamento. A ordem de Cristo é cumprida prontamente. A saída daquele espírito acontece sob a imposição da palavra de Jesus. Qual que é a reação do povo? No verso 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. A autoridade de Jesus produz espanto entre os homens e derrota os demônios, irmãos. Os homens de Cafarnaum ficaram impactados com a autoridade de Jesus para ensinar a palavra e para exercer a autoridade e expulsar os demônios. Eles ficam profundamente impressionados, tanto com o ensino de Jesus, quanto com as ações de Jesus. Tamanho é o impacto do que aconteceu na sinagoga em Cafarnaum, que a fama de Jesus se espalhou rapidamente. Aquilo que acontece naquela manhã de sábado, tanto o ensino, como aquele homem sendo liberto dentro da sinagoga, traz tamanho impacto sobre a cidade de Cafarnaum, que eles saem e começam a falar a respeito de Cristo. No verso 28 diz assim: e a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções,
por toda a região da Galileia. Rapidamente, a fama de Jesus, o ensinamento de Jesus, a autoridade com que Jesus ele expulsa o espírito imundo daquele homem, rapidamente a sua fama, ela se espalha. Jesus, irmãos, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele tinha toda a autoridade no céu e na terra quando estava lá, corporalmente, em Cafarnaum. Jesus, ele continua tendo toda a autoridade no céu e na terra ainda hoje. A autoridade de Jesus, irmãos, ela não pode ficar confinada em uma igreja. A autoridade de Jesus não pode ficar confinada em uma cidade, em uma igreja, em um país. A autoridade de Jesus deve ser proclamada a todas as pessoas. Se nós cremos que Jesus é o detentor de todo o poder e toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra, nós precisamos fazer como as pessoas fizeram em Cafarnaum, nós precisamos proclamar a respeito de Cristo. Nós precisamos espalhar a fama do nome de Jesus. Nós precisamos falar que Cristo ele detém todo o poder e autoridade, tanto para ensinar, quanto para libertar, como para curar, como para transformar a vida das pessoas. Essa não é uma verdade que deve ficar retida e guardada por nós. Essa é uma verdade que deve ser proclamada. A fama de Jesus deve ser espalhada e propagada por todo mundo, a todas as pessoas. Jesus é aquele que derrota as forças do mal. Veja bem, você tem apenas reconhecido quem Cristo é, como aqueles demônios fizeram? Ou você é alguém que realmente se submete à autoridade dele? Qual a sua fé, irmão? A sua fé é uma fé que leva você a se dobrar a Cristo? Ou é uma fé apenas que crê, que treme, mas que não se dobra? Que tipo de fé você possui? Você apenas reconhece quem Cristo é ou você realmente se submete à autoridade dele? Quando nós falamos que Cristo é o detentor de todo o poder e toda a autoridade, isso parece que está fora de moda. Parece que nós desacreditamos que Jesus é realmente poderoso e que toda a autoridade está nele. Quando nós ouvimos aqui, nós estamos aqui dentro de um relato de um homem possesso, parece que nós achamos que essas são coisas para os tempos bíblicos e que demônios não existem mais. E que forças más e das trevas não existem mais. E porque nós não acreditamos mais talvez nisso, nós não olhamos para Cristo como o detentor de todo o poder e toda a autoridade ainda hoje. A questão é, irmãos, vocês acreditam de fato que Cristo ele tem autoridade suficiente para transformar aquilo que você enfrenta hoje? Você acredita de fato que Cristo ainda é poderoso? Que as suas situações, as dificuldades que você enfrenta, os problemas, as lutas, talvez enfermidades, talvez dores que você tem, você crê que Jesus ainda é poderoso para transformar essas situações? Ou você apenas acredita que o que Jesus fazia, ele fazia apenas enquanto estava na terra e apenas fez isso por um determinado tempo? Jesus continua sendo poderoso hoje. Ele continua transformando a vida de pessoas como transformou a vida daquele homem que estava possesso por um espírito imundo hoje. Jesus continua salvando pessoas hoje. Ele continua libertando pessoas de uma vida das trevas hoje. O Jesus que fez no passado é o Jesus que ainda faz hoje. E é o Jesus que fará eternamente, irmãos. Ele continua sendo o detentor de todo o poder e de toda a autoridade ainda hoje. Uma terceira área em que Jesus ele manifesta a sua autoridade, dentro do texto que lemos, é sobre as enfermidades e necessidades humanas. Dos versos 29 a 34, nós vamos ver alguns relatos frequentes de cura, de pessoas sendo libertas e de pessoas sendo novamente curadas. Após sair da sinagoga, Jesus ele entra na casa de Simão e André. Olha que interessante, a cena se desloca da sinagoga para uma casa, de um lugar de culto, de adoração pública, para um lugar de vida ordinária. A cena se desloca de uma sinagoga, de um ambiente público, para o espaço doméstico, sem que haja qualquer interrupção na atuação de Jesus. A autoridade que foi evidenciada no ensino e no confronto com o mal, dentro da sinagoga, ela agora continua a se manifestar dentro da vida comum, dentro da vida ordinária. Ou seja, Jesus ele não é aquele que faz coisas apenas dentro da igreja. Jesus é aquele que faz coisas na vida ordinária, na vida comum, dentro das nossas casas, na nossa vida diária, no nosso passar de dia diário.
Nós vamos ver que ele libertou um homem dentro da sinagoga e que ele vai curar uma mulher dentro da sua casa. Jesus não está restrito a um prédio. Jesus não está restrito a um espaço culto de público. Jesus não está restrito a um ambiente de igreja. Jesus ele está conosco aonde nós estamos. Seja em um culto, como nessa manhã, Jesus está aqui. Seja na nossa casa, Jesus está conosco. Ele não estava restrito ao ambiente da sinagoga. Marcos registra o rei que serve, exercendo sua autoridade sobre enfermidades e necessidades humanas, de 3 maneiras. Jesus ele intervém sobre necessidades humanas, sobre enfermidades humanas, de 3 maneiras. A primeira delas, ele intervém de forma pessoal e direta. Dos versos 29 a 31, a palavra de Deus nos diz: E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Jesus entra na casa de Simão e André, e Simão aqui é Pedro, né? Que você se localize, a sogra de Pedro. Jesus entra dentro da casa de Pedro, de Simão. E sabe o que acontece? Quando ele entra na casa, ele é informado que a sogra de Pedro está enferma. Ele entrou na casa, qual a primeira informação? Olha, a minha sogra está doente. Ela está ali, acamada, com febre. Os discípulos, eles levam o seu problema a Jesus. Eles levam a Cristo o que estava acontecendo com eles. Eles levam a Cristo a situação da sogra de Pedro. No contexto do primeiro século, febres não eram tratadas como sintomas leves. Então, febre hoje para nós é comum, mas dentro daquele contexto não era algo comum. Febre era um sintoma de uma doença grave. Alguns comentaristas dizem que provavelmente a sogra de Pedro estava com malária, decorrente ao ambiente que moravam, a proliferação de mosquitos. Então ela não estava com uma doença qualquer. A febre aqui, ela tinha um contexto de urgência, não era um sintoma leve. Elas estavam muitas vezes associadas a infecções sérias e prolongadas, podendo incapacitar completamente a pessoa por dias e levar até a morte. A sogra de Pedro estava ali acamada. A descrição de que ela estava deitada indica um estado de prostração e impossibilidade de exercer suas funções dentro da casa. Ela não estava numa condição boa. Quando Jesus entra lá e diz: olha, minha sogra está ali, ela não está bem, ela está com febre, a doença dela não é uma doença simples. Ela está prostrada, ela não consegue viver a sua vida normal. A necessidade da sogra de Pedro é apresentada de forma direta a Jesus. Rapidamente eles levam a necessidade dela a Jesus. O que acontece? Jesus se aproxima e o texto nos mostra 2 ações. Ele pega ela pela mão e levanta ela. E coloca ela de pé. O verbo levantar que o texto usa aqui, ele é usado em outros contextos com o sentido de ressurreição. É a mesma palavra usada algumas vezes para ressurreição, no sentido de restauração completa. Aqui, ele aponta para mais do que alívio momentâneo. Indica que quando Jesus levantou ela, ela foi rapidamente, prontamente restituída. Ela foi curada de modo instantâneo. Esse aqui é o relato mais curto de uma cura nos evangelhos. Ele acontece dentro de uma casa e ele é objetivo. Jesus levanta ela pela mão e ela está curada. Jesus pega ela pela mão, coloca ela de pé e rapidamente a febre dela desaparece. A febre deixou ela imediatamente. Não há progressão, não há recuperação lenta, não há intervalo entre a ação de Jesus e o resultado. A resposta ali é imediata e instantânea. Isso aqui nos mostra 2 coisas importantes, irmãos. A primeira delas, quando Jesus chega na casa de Simão e André, a primeira coisa que eles fazem é falar sobre a doença da sogra de Pedro. Ou seja, eles criam que Jesus era poderoso para curar a sogra de Pedro. Sabe por que eles levam até Jesus a questão da sogra de Pedro? Porque eles criam que se Jesus ele foi poderoso para expulsar o espírito de um homem que estava possesso dentro da sinagoga, ele era poderoso também para curar a sogra de Pedro. Os discípulos criam que Jesus era poderoso para curar a sogra de Pedro. Só que esse texto nos mostra uma segunda coisa importante. Jesus se importa com o problema das pessoas e ele tem poder para socorrê-las. Quando eles apresentam a situação da sogra de Pedro, Jesus pega ela pela mão. Jesus se importa com a situação dela.
Jesus socorre ela. Já bem, irmãos, Jesus se importa com os seus problemas. Ele se importa. Jesus não está aquém, ele não está desapercebido. Você não está incomodando Jesus quando você leva a ele as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus problemas. Jesus, ele se importou com os problemas da sogra de Pedro e ele se importa com o problema das pessoas. Ele tem poder para socorrê-las. Nós devemos agir de modo semelhante aos discípulos. Nós devemos ir a Jesus. Nós devemos contar para Jesus aquilo que nos aflige. Nós devemos orar. Se estamos com alguma dificuldade, com algum problema, com alguma enfermidade, com alguma dor, com alguma luta, nós precisamos ir a Cristo. Levar isso a Cristo. Apresentar as nossas dores e aflições a Cristo. Só que o contrário é o verdadeiro para muitos de nós. Geralmente, irmãos, nós buscamos todos os recursos antes de irmos ao Senhor. Geralmente, em vez de irmos ao Senhor primeiramente, nós vamos buscar recursos externos. Então nós estamos doentes e nós vamos primeiro no médico. Nós não oramos. Não, mas é que os médicos, eles foram colocados por Deus nessa terra. Com certeza, irmãos. Mas será que você, como um crente, não pode orar antes de ir ao médico? Eu não estou dizendo que você não precisa ir ao médico. Eu estou dizendo que você é um crente. Você deveria levar isso primeiramente ao Senhor. Ficamos doentes, então o nosso primeiro recurso é ir atrás de um médico. Quando temos problemas com a lei, procuramos um advogado. Quando precisamos de ajuda, procuramos um amigo. Mas, acima de tudo e de qualquer circunstância, devemos procurar primeiramente ao Senhor. Primeiramente. É primeiro Cristo, é primeiro ir a Cristo. Isso fala muito sobre a nossa fé. Se nós temos algum problema, dificuldade, nós buscamos primeiro os recursos externos, isso está falando para nós e nos mostrando que nós não confiamos primeiro em Cristo como nosso recurso. Nós confiamos em outras coisas. Jesus não pode ser a sua última opção. Você não pode fazer tudo e então ir a Cristo. Você precisa ir a Cristo primeiro. E então fazer tudo que estiver ao seu alcance para que você possa fazer. Mas vá primeiro a Ele. Dobre primeiro os seus joelhos. Leve primeiro a Ele em oração aquilo que você necessita. O efeito da cura daquela mulher se torna visível no comportamento dela. Ela está enferma. Eles levam a necessidade dela a Jesus. Jesus toma ela pela mão, coloca ela de pé e ela está curada. Qual a consequência da cura da sogra de Pedro? No verso 31, no fim dele diz assim: a febre a deixou e ela passou a servi-los. Qual a consequência da cura dela? Ela é curada, e então ela se coloca de pé e ela vai servir. Ela vai servir a Jesus. Ela vai servir os discípulos que estavam ali na sua casa. Ela vai servir o seu marido, o marido da sua filha. Ao ser curada, aquela mulher é posta de pé e começa a servir. Que maneira, irmãos, melhor existe de agradecer ao Senhor? Será que existe uma maneira melhor de agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós do que nos colocarmos a serviço dEle? Ela é curada. E sabe o que ela faz? Ela serve. Só que deixa eu falar algo para você aqui. A sogra de Pedro, ela foi curada de uma enfermidade física. E quando ela foi curada de uma enfermidade física, ela se colocou à disposição para servir a Cristo. Só que nós não fomos curados. Nós fomos ressuscitados. Nós não estávamos doentes. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos merecedores da ira de Deus. Nós éramos dignos do julgamento de Deus. Nós não estávamos com uma febre. Nós estávamos mortos espiritualmente. Jesus não nos cura. Ele nos toma pela nossa mão e nos ressuscita para uma nova vida. A sogra de Pedro foi curada, mas nós fomos ressuscitados por Cristo, irmãos. Se a sogra de Pedro, ao ser curada, respondeu servindo a Cristo, que dirá de nós, que estávamos mortos e hoje estamos vivos, pela graça de Cristo, ter nos alcançado um dia? Será que há algo de mais poderoso para nós do que servir a Cristo? Em gratidão,
em resposta àquilo que ele fez por nós. A sogra de Pedro se colocou a serviço de Cristo. A atuação de Jesus dentro da casa da sogra de Pedro mostra que a sua autoridade não está restrita a momentos públicos ou a espaços religiosos formais. Jesus, meus irmãos, ele alcança o cotidiano. Ele alcança o ordinário da nossa vida. Ele alcança as nossas necessidades, onde elas não são observadas por multidões, mas onde afetam diretamente a vida das pessoas. Em segundo lugar, Jesus não apenas opera curando a sogra de Pedro, ele atende às necessidades de forma abrangente. Nos versos 32 e 33 diz assim: à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Ou seja, a cura de Pedro, a cura da sogra de Pedro, a libertação do homem dentro da sinagoga, a fama de Jesus que se espalhou por toda Cafarnaum, fez com que as pessoas viessem de todos os lugares à casa da sogra de Pedro, para que Jesus curasse elas, para que Jesus libertasse elas. O texto diz que eles traziam enfermos e endemoniados, para que Jesus atendesse essas pessoas. Com um detalhe: ao cair da tarde. Eles eram judeus, o sábado era um dia santo, e o dia para eles terminava no pôr do sol. Somente depois do pôr do sol, eles poderiam fazer algo. E o texto diz que ao cair da tarde, após o término do sábado, após ter se iniciado um novo dia, inicia-se também um movimento coletivo. Sendo judeus piedosos, eles temem quebrar a lei do sábado. E então eles esperam até depois do pôr do sol, quando oficialmente o sábado terminava. Os enfermos e endemoniados começam a ser trazidos a Jesus, como o resultado do impacto do que já havia acontecido na sinagoga. A expressão toda a cidade reunida à porta da casa da sogra de Pedro indica uma concentração massiva. Tinha muita gente. Eram muitas pessoas. E tinha pelo menos 3 tipos de pessoas ali, né? Tinha os enfermos endemoniados, tinha os que traziam os enfermos endemoniados e tinha aqueles que queriam ver o que estava acontecendo. Ou seja, havia uma concentração massiva de pessoas. A porta da casa se torna o ponto de encontro entre a necessidade humana e a autoridade de Jesus. Ali pessoas são alcançadas. As necessidades são diversas. Enfermidades físicas, possivelmente enfermidades crônicas, agudas, contagiosas e incapacitantes. Havia também pessoas endemoniadas, associadas à atuação direta do mal sobre a vida das pessoas. Tudo era trazido a Jesus. Tanto enfermos como endemoniados. Todos eram trazidos a ele. Não há uma triagem. Não há uma separação de pessoas. Não há uma classificação de quem vem. Há pessoas enfermas, com enfermidades graves e menos graves. Há pessoas possessas de espíritos. E todas elas são trazidas a Jesus, sem distinção de prioridade. A abrangência da cena não está apenas na quantidade de pessoas, mas na variedade de necessidades apresentadas a Cristo. Aquela casa, ela deixou de ser apenas um espaço doméstico. Ela se tornou ali, passou ali a funcionar como um ponto de convergência da cidade. As pessoas sabiam que Jesus estava ali. Elas levavam as pessoas ali para serem curadas e libertas por Cristo. Uma terceira questão sobre a ação de Jesus aqui é que ele age com autoridade contínua e eficaz. No verso 34, ele diz assim: e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Veja bem, Jesus age com autoridade contínua e eficaz. O texto apresenta um resumo da atuação de Jesus, diversas enfermidades. Então ele curou enfermidades e libertou pessoas que estavam possessas. Ou seja, as atividades de Jesus ali, elas eram diversas. Não há limitação quanto ao tipo, a gravidade ou a natureza da doença. A ação de Jesus não é seletiva nem restrita. A expulsão de demônios, ela reforça a continuidade daquilo que já havia começado na sinagoga. E é apenas uma continuidade daquilo que Jesus fará em todo o seu ministério. E é apenas continuidade daquilo para o qual Jesus foi ungido. Ele foi ungido para pôr em liberdade os cativos. Quando Jesus está libertando pessoas possessas, ali está uma marca do Messias. O Messias, o ungido de Deus, ele viria para libertar aqueles que eram possessos, para colocar os cativos em liberdade.
Jesus está ali apenas exercendo a sua autoridade como Messias, como Cristo de Deus. A autoridade sobre o mundo espiritual não é algo incomum. Ela se manifesta de forma consistente ao longo do ministério terreno de Jesus. Você vai ver, nós vamos ver muito aqui em Marcos, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus sarando doenças insaráveis, incuráveis, em todo o seu ministério. Jesus vai curando, libertando e ensinando. Isso fazia parte do seu ministério terreno. A atividade de Jesus, ela se mantém eficaz ao longo de toda a cena. A demanda aumenta, o resultado é o mesmo. Vinham muitas pessoas e ele curava todos. Não há um pouco de cura e diminui a eficácia. Jesus cura todos que vêm a ele. Constantemente, a eficácia é constante, a autoridade de Jesus permanece constante em todo o tempo. O texto ele acrescenta um elemento importante. Jesus está curando, libertando, e os demônios estão de novo falando. E o que Jesus faz? Jesus pede para que eles se calem. No fim do verso 34 diz, também expulsou muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Como falamos aqui já, os demônios possuem conhecimento correto sobre a identidade de Jesus. Mas esse conhecimento não lhes dá espaço para atuação. Quando eles começam a falar, Jesus novamente manda com que eles se silenciem, com que eles se calem. Por que Jesus não queria que os demônios falassem? Você já pensou sobre isso? Seguidamente, quando os demônios se manifestavam e começam a falar sobre quem Cristo era, e eles falavam a verdade sobre quem Cristo era, Jesus sempre ordenava com que eles se calassem e ficassem quietos. Porque Jesus sempre ordena que os demônios se calem. Há pelo menos 3 motivos do porquê Jesus não permite com que os demônios falem. O primeiro deles, para demonstrar a sua autoridade e poder sobre eles. Então, quando um demônio se manifestava e Jesus mandava com que ele se calasse, Jesus estava ali demonstrando a sua autoridade e seu poder sobre o reino espiritual e sobre o reino das trevas. Há um segundo motivo. Jesus não permitia com que eles falassem, porque desejava que as pessoas crescem que ele era o Messias, por causa do que disse e fez, e não por causa das palavras dos demônios. Então, quando eles começavam a falar, Jesus, se calem. Eu não quero que as pessoas me conheçam pela boca dos demônios. Eu quero que as pessoas me conheçam por aquilo que eu ensino e por aquilo que eu faço. Há um terceiro motivo do porquê Jesus não permitia com que eles falassem. Porque Jesus queria revelar a sua identidade como Messias no seu tempo certo e não de acordo com o tempo escolhido por Satanás. Então, sempre que os demônios começavam a falar, eles estavam anunciando quem Cristo era, o Messias. Ou seja, eles estavam antecipando aquilo que Jesus queria protelar e prolongar. Então, Jesus disse, se calem. Eu não quero que eles saibam quem eu sou e qual tempo está chegado pela boca de vocês. Eu vou revelar isso a eles. Jesus não permitia com que eles falassem por isso. Nada escapa, irmãos, ao controle de Jesus. Nada. Nem a doença, nem o mal, nem a reação daqueles que o reconhecem. Nada escapa do controle de Jesus. A autoridade de Jesus, já evidenciada no ensino e no confronto com o mal, agora ela se manifesta no tratamento das enfermidades, das necessidades humanas. O rei que serve, meus irmãos, ele exerce domínio sobre tudo aquilo que afeta a vida humana. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre tudo. Ele é Senhor sobre tudo aquilo que afeta a vida humana, seja no campo físico, seja no campo espiritual. A sogra de Pedro está doente, eles levam a necessidade dela a Jesus. Você tem levado, irmão, suas necessidades diretamente a Cristo? Você tem orado? Você tem ido ao Senhor? Quando você passa por algo, quando você precisa de algo, e até quando você não precisa de algo, você tem ido a Cristo? Você tem levado as suas necessidades diretamente a Cristo? Ou você busca outras soluções antes dele? Não, eu vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo, vou dar o meu jeito, eu vou usar a minha sabedoria, o meu entendimento. E aí você vai indo, abrindo porta e fechando porta e nada resolve, até que você chega na última opção. E qual a última opção? Nada deu certo, então agora eu vou orar. Você leva as suas necessidades diretamente a Cristo ou você faz tudo? E depois, quando você não tem o que fazer mais, então você ora a Ele. Então você busca Ele. Você reconhece que Jesus se importa com a sua vida pessoal? Você conhece isso? Isso aqui não é papo de coach, irmão. Jesus, ele se importa com a sua vida pessoal.
Ele se importa com a nossa vida. Às vezes nós achamos que estamos eu não vou incomodar o Senhor. Eu não vou orar porque o Senhor, afinal de contas, o Senhor está muito ocupado, Ele tem tantos problemas para resolver no mundo, tem tantas guerras, tantas coisas para solucionar. Eu não vou levar os meus pequenos problemas para o Senhor. Você acha que o Senhor não se importa com os seus pequenos problemas? Você acha que Ele não se importa com as suas pequenas dificuldades? Ele se importa. E porque Ele se importa, por diversas vezes Ele manda e ordena com que nós venhamos a levar a Ele as nossas necessidades. A palavra de Deus é carregada de textos que nos ordenam a trazer as nossas necessidades, as nossas ansiedades, os nossos problemas a Cristo em oração. Você reconhece que Ele se importa com a sua vida pessoal ou você limita a sua atuação a momentos religiosos? Se a sua vida com Jesus se limita ao culto, à reunião, isso é muito pouco, irmão. Jesus não está no culto somente, Ele está no culto também. Mas Ele está na nossa vida ordinária, Ele está na nossa casa conosco. Ele está no meio da nossa família, Ele está conosco quando estamos trabalhando. A nossa vida com Cristo não pode se limitar apenas a 2 horas de um culto. É muito mais que isso. Vai muito além de momentos religiosos. Irmão, você tem duvidado da capacidade de Jesus em agir em situações que parecem persistentes ou difíceis? Você acredita, quando algo impossível chega para você, que Jesus ele é poderoso para fazer isso? Você acredita que Jesus ele pode transformar situações difíceis em impossíveis? Que Ele pode mudar isso? Ou quando você ouve essas coisas, isso parece distante de você? Você acredita de fato que Jesus é poderoso para agir em situações que parecem persistentes ou difíceis? Sabe quando alguém pede para orar? Tem uma pessoa tal, ela tá no hospital, ela está terminando a sua vida, precisamos orar por ela. Você ora para que Jesus cure essa pessoa? Para que Ele tire essa pessoa de lá? Você crê que Jesus ele pode mudar situações que parecem persistentes ou difíceis? Quando algo impossível chega até você, você ora por isso? Ou você diz assim, não, que seja feita a vontade de Deus? Não, a soberania de Deus não pode nos tornar preguiçosos e descrentes. Porque Deus pode todas as coisas, nós oramos por coisas que parecem impossíveis. Porque Deus pode todas as coisas, nós pedimos que o Senhor faça aquilo que é improvável. O Senhor é soberano, então Ele pode fazer o que quiser, irmãos. Em meio a situações difíceis e persistentes, nós não podemos agir com incredulidade. Quando uma pessoa está enferma do nosso lado, nós oramos por ela. Nós pedimos a Cristo que cure essa pessoa. A sogra de Pedro poderia morrer, mas eles criam que Jesus podia tirar ela daquela situação. E assim deve ser conosco. Quando situações persistentes e difíceis chegarem até os seus ouvidos, quando alguém procurar você com algo impossível, ou quando talvez na sua vida algo parecer persistente ou impossível de acontecer, vá a Cristo em oração. Creia que Jesus ele tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra, que para Ele não há impossíveis. Se Ele não fizer, ok, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mas se Ele fizer, louvado seja o nome dEle também. Que nós venhamos a crer, a orar e a levar a Cristo as nossas necessidades. Eu encerro aqui, irmãos, com 5 aplicações práticas sobre o sermão dessa manhã. 5 aplicações práticas. A primeira delas: viva com base nas Escrituras somente, e não em tradições e costumes. É somente a Escritura. É somente a palavra de Deus. É somente a nossa única regra de fé e prática, é a Bíblia, é a Escritura, é a palavra inspirante, inerrante. É essa palavra, a palavra que é autoridade sobre as nossas vidas, a palavra que é suficiente. Viva a sua vida com base nas Escrituras. A Bíblia é suficiente, você não precisa nada fora da Bíblia. Você não precisa de uma revelação extra fora das Escrituras. Você não precisa de uma nova revelação. A Bíblia é suficiente. Viva a sua vida com base nas Escrituras somente e não em tradições e costumes humanos. Reavalie as suas práticas, as suas decisões e os seus hábitos. Pergunte, o que eu estou fazendo? Isso vem da Bíblia? Isso está fundamentado nas Escrituras? Ou isso é apenas um costume que eu adotei?
Analise a sua vida. O que você está fazendo hoje, como você vive, está fundamentado nas Escrituras ou nos seus costumes e nas suas tradições? Você pode ser um escriba, que está colocando as suas tradições e costumes acima da palavra de Deus. Viva com base nas Escrituras somente. Uma segunda aplicação prática. Não confunda reconhecer Cristo com se render a Ele. Não confunda. Tem muita gente que conhece quem é Jesus, que sabe quem é Jesus, que reconhece que Jesus de fato existiu, mas não se rende a Ele. Não confunda. Não confunda reconhecer Cristo com se render a Ele. Os demônios, como falamos aqui, reconheceram quem Jesus era e continuaram em rebelião. Continuaram duvidando da sua divindade. Saber apenas que quem Cristo é, não salva. Não, mas eu sei quem Jesus é. Eu sei que Jesus existiu. Isso não salva ninguém. Os demônios também creem, eles também sabem, mas não são salvos. Concordar apenas com a verdade não transforma ninguém. Nós precisamos abraçar a verdade. Nós precisamos obedecer a verdade. Uma terceira aplicação prática. Leve tudo a Cristo. Leve tudo. Não apenas o que você não consegue resolver. Leve tudo. Faça tudo na sua vida um motivo de oração. Que tudo na sua vida seja alvo de oração. Leve tudo a Cristo. Não apenas o que você não consegue resolver. A sogra de Pedro, ela foi levada a Jesus. Mas normalmente nós fazemos o contrário. Nós tentamos resolver primeiro, buscamos ajuda em tudo e só depois recorremos a Cristo. Leve as suas necessidades a Cristo primeiro, não por último. Leve, faça de tudo que acontece na sua vida um alvo e um motivo de oração. Uma quarta atitude prática aqui com base no sermão dessa manhã. Sirva a Cristo como resposta àquilo que Ele já fez. Sirva a Jesus. Como falei, nós fomos ressuscitados, nós estávamos mortos. Jesus nos deu vida, nos colocou de pé, nos salvou pela sua graça. Qual a nossa resposta àquilo que recebemos? Nós precisamos servir a Ele. Sirva a Cristo como resposta àquilo que Ele já fez. A cura da sogra de Pedro produziu serviço. Veja bem, pare de ser apenas alguém que recebe, que vem ao culto, que ouve, mas que não se envolve, que não serve e que não responde ativamente à graça que já experimentou. Veja bem, você não pode ser um espectador de igreja. Você precisa se envolver com a igreja. Jesus te salvou, Ele te botou num corpo, Ele te tirou da morte para a vida. O que você faz em gratidão a isso? Sirva a igreja, se envolva com a igreja, coloque a sua vida à disposição da igreja. Jesus não te salvou para que você viva a sua vida à parte do serviço dele. Ele te salvou, Ele te deu do Espírito, Ele colocou dons na sua vida para que você sirva e edifique a sua igreja. Sirva a igreja. Sirva a igreja, sirva a Cristo como resposta àquilo que Ele já fez. Uma quinta e última atitude prática. Confie na autoridade de Cristo sobre todas as áreas da sua vida. Confie. O texto deixa claro que Jesus tem autoridade sobre o ensino, sobre o mundo espiritual, sobre o corpo, sobre a circunstância. Nada, meus irmãos, está fora do alcance do Rei que serve. Nada. Nada está fora do alcance de Cristo. Veja bem, pare de tratar algumas áreas da sua vida como se Cristo não tivesse autoridade sobre elas. Pare. Leve tudo a Cristo. Confie na autoridade de Cristo sobre todas as áreas da sua vida. Amém? Se você puder, fique de pé comigo.